sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1, por favor. Quem achou, diga amém. Amém. Oh, glória. Quem não achou, fala assim: misericórdia. Misericórdia. Êxodo capítulo 3, do verso 1 em diante. Nós vamos ler do verso 1 ao 12. Porém, a gente não vai ler ele por completo. Vai chegar no verso 8, a gente vai pular para o 12. Você que está com a sua Bíblia, acompanhe, por favor. Ele diz assim, ó: apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Você pode declarar comigo assim: o rebanho de Jetro. O rebanho de Jetro. Amém? Seu sogro, sacerdote de Midian. Vamos parar aqui um minutinho só para a gente fazer uma colocação. Olha que lindo. A gente quase nunca vê nas escrituras Deus te dar alguma coisa para você cuidar daquilo que é seu. Geralmente Deus ele te dá algo para você cuidar, mas geralmente, quase em todos os textos, não sei se existe algum, ele te dá algo para você cuidar daquilo que não é seu. Davi, ele cuidava do rebanho de quem? Do seu pai. Moisés está cuidando do rebanho de quem? Do seu sogro. Isso é muito lindo. Porque, interessante, porque tudo que Deus coloca nas nossas mãos, a gente precisa entender que não é nosso, é dele. E é para o cuidado dele. É para que a gente possa cuidar daquilo que é dele. Deus colocou algo para você fazer, faça bem feito, faça com excelência. Porque se para você cuidaria tão bem, se fosse um filho, teu filho, se você cuidaria tão bem do seu filho, se Deus colocou o filho de alguém nas suas mãos para cuidar, faça melhor. Se Deus colocou algo na tua mão para você cuidar, uma casa, um templo, um instrumento, um microfone, se Deus colocou alguma coisa nas suas mãos, uma missão, se Deus colocou nas tuas mãos um ministério, a gente precisa entender e aprender, compreender que tudo que tem em nossas vidas está tudo emprestado, não são nossos. E às vezes a gente se acha muito grande, muito poderoso, porque a gente pensa que nós somos os melhores pregadores da terra, que nós somos os melhores oradores, que nós somos os melhores tecladistas, os melhores levitas, os melhores bateristas, os melhores intercessores. E aí Deus fala aqui: olha, você não pode se sentir assim, porque o que você tem não é teu, é meu. Fui eu que te dei para você cuidar. Fui eu que coloquei nas suas mãos para que você possa cuidar e cuidar com excelência, assim como Cristo amou a sua igreja. Então Deus ele nos ensina através dessa passagem, desse primeiro textozinho aqui, que tudo que está nas nossas mãos, preste atenção, que isso a gente vai até a frente. Sabe a sua esposa ela não é sua. Você assinou um papel, mas ela não é sua. A sua esposa ela é do Senhor, ela é noiva do Senhor. Então você tem que cuidar muito bem dela. Cuide muito bem dela. Sabe o seu marido, o seu esposo? Ele não é seu. Por mais que você tenha assinado uma papelada, por mais que o pastor tenha dado a bênção, por mais que você tenha gerado filhos, que você use uma aliança, por mais que você seja fiel a ela e ela a você, mas você precisa ser fiel em primeiro lugar a Deus. E Deus espera que você cuide bem do seu esposo, que você cuide bem do seu marido, que você cuide bem, sabe? Que você possa cuidar bem também daquilo que foi gerado como fruto de um amor, que são os seus filhos. Tudo isso vai chegar no momento que nós podemos ser cobrados, né? E interessante
interessante que a Bíblia diz que Moisés estava em Midian, cuidando do rebanho do seu sogro. Ou seja, não era nem pai de Moisés, era sogro. E o seu sogro confiou, olha que lindo, confiou um rebanho de animais, de ovelhas, para que Moisés pudesse cuidar. Isso é muito lindo. Então, sabe, às vezes você está aqui nessa noite e você está pensando assim, cara, eu acho que Deus, eu não sirvo para Deus. Você é útil para Deus, você serve muito, porque Deus ele confiou todos os serviços aqui da terra nas suas mãos. Deus confiou para que você pudesse cuidar dos seus negócios aqui na terra e cuidar com excelência. Só que para que a gente possa cuidar bem daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, a gente precisa ter um encontro, a gente precisa ter um relacionamento, porque você não vai conseguir cuidar de algo que alguém colocou nas suas mãos se você nem conhece aquela pessoa. Você não vai pegar nem para cuidar, ou se você cuidar, você vai acabar cuidando de qualquer jeito, porque aquela pessoa você vai achar, você vai pensar, você vai entender que aquela pessoa ela não tem o direito de te fazer cobranças, já que ela é uma pessoa que você não a conhece. Então, para que a gente possa fazer bem feito, é conhecendo o dono do negócio que está em nossas mãos, para que a gente venha dirigir. Amém? Eu sempre, quando eu estou conversando com algumas mães da condução escolar, eu sempre falo isso para ela, mas eu falo, mamãe, o seu filho aqui no carro é minha prioridade, porque eu preciso cuidar melhor dele do que eu cuidaria do meu filho, porque você está confiando a vida do seu filho nas nossas mãos, e é muito complicado. Então vamos continuar com a leitura. A Bíblia diz que, vamos lá, ele, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. E a Bíblia diz que lá apareceu o anjo do Senhor. Você pode falar comigo? Anjo do Senhor. Anjo do Senhor. Anjo do Senhor. Anjo do Senhor. Numa chama de fogo. No meio de uma sarça. Moisés, tá bom. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, olha só que lindo, aqui é um encontro muito lindo, porque Deus ele criou uma estratégia não para mostrar somente o poder dele para Moisés. Deus não quis fazer, eu entendo que Deus não quis fazer uma mágica para Moisés. Nossa, uma planta que pega fogo, um arbusto que pega fogo e não queima. Caramba, ele pega fogo, mas ele não, sabe, ele só arde, mas ele não queima nunca. Uma coisa a gente precisa deixar bem claro, que Deus ele não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa provar que Ele é o nosso Deus, que Ele é o Deus dos nossos pais, que Ele é o Deus dos nossos antepassados, que Ele é o Deus dos nossos avós, tataravós, bisavós, etc. Deus não precisa provar hoje e nunca precisou provar que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas pastor, por que Ele queima na sarça? Por que Ele mesmo vai pessoalmente? Porque a Bíblia diz aqui um anjo do Senhor. Mas não era um anjo, era o próprio Deus. Para alguns teólogos, a gente entende que aquele fogo era uma tipofania de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Mas a própria Bíblia, depois ela vai dizer que Deus estava no meio do fogo, no meio da sarça. Então não era um anjo de Deus, não era Gabriel, não era Miguel, não era um
Moisés, era o próprio Deus chamando a atenção de Moisés. E isso tudo é muito lindo, porque ele fica aceso, queimando. E o que chama a atenção de Moisés, a Bíblia fala isso, que a sarça ela não se consumia. E aí Moisés diz assim: eu irei para lá e verei essa grande maravilha. A gente vai falar um pouco da história de Moisés. Moisés não conhecia o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Todas as vezes que a gente fala que Moisés libertou um povo, a gente pensa que Moisés era um cara de toda a vida, ele vivia em Deus, mas Moisés não conhecia esse Deus. Moisés vivia em outros costumes. Moisés vivia com outros deuses. Ele cresceu conhecendo os deuses do Egito. Ele cresceu vivendo, aprendendo um modelo que o Egito o ensinou. O modelo que, os costumes, os modelos que o Egito propagava naquela época. O primeiro encontro que Moisés tem com o Senhor foi através da sarça. E o mais legal disso tudo, que Moisés ele é atraído ao fogo. Aleluia! Isso é muito lindo, sabe? Deus deve ter pensado assim: eu não quero mostrar o meu poder eu vou deixar para libertar o povo, mas nesse momento o que eu quero fazer é chamar a atenção dele. Porque se Deus de repente fizesse de uma outra forma, usasse de uma outra fórmula, de um outro método, provavelmente Deus não conseguiria chamar a atenção. E a Bíblia diz que Moisés ficou tão maravilhado que ele deixa-me chegar até lá para ver o que está acontecendo. Que grande maravilha é essa? Algo que pega fogo, mas não queima, logo uma árvore, logo um arbusto. Então a gente começa a aprender aqui nessa leitura que Deus ele marcou um encontro com Moisés, um encontro secreto, e Deus ele chamou a atenção de Moisés através de algo que o Senhor criou, de uma estratégia que o Senhor criou. Talvez você esteja aqui nessa noite porque você, de alguma forma, você conseguiu amar a Deus. De alguma forma, alguém te ensinou que Deus é maravilhoso. De alguma forma, alguém te falou que Deus vai resolver teus problemas. A gente às vezes precisa entender que os nossos problemas, eles são nossos problemas, e quem tem que resolver somos nós. Olha só, é o teu problema, é o meu problema, não é o problema de Deus. E aí chega um determinado momento da nossa vida em que às vezes nós temos 1, 10, 20, 30, 40 anos e nada muda na nossa casa, nada muda na nossa vida. Eu não consigo mudar, você não consegue mudar. A gente vive uma gangorra espiritual. Precisamos estar felizes para servir e estar em Deus, porque se nós não estamos felizes, a gente retrocede, a gente cai, a gente tropeça. Porque talvez o que está faltando na sua vida é um real encontro com Deus. O que está faltando na sua vida é ter um verdadeiro encontro com Deus. Sabe o que eu aprendo sempre? Que a cada experiência que nós temos, mais nós nos convertemos a Ele. Porque a gente não pode viver de sinais e maravilhas. A gente precisa viver da palavra de Deus. Mas as experiências vão nos mostrar e vão nos ensinar em que nível de intimidade
intimidade, em que nível de conhecimento nós temos com Deus. Deus não tinha, Moisés não tinha nenhum conhecimento. Moisés não conhecia o Deus dos seus pais. E aí Deus, ele chama Moisés para uma missão, marca um encontro, e Deus ainda vem cheio de formalidades com Deus, com Moisés. Primeiro Deus mostra para Moisés que ele era príncipe do Egito, no Egito, mas que diante dele ele era pequeno. Isso é muito lindo. Como assim, pastor? Ué, Deus quando vira para Moisés fala assim: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Não era um monte que era santo, porque ali Moisés não foi o primeiro pastor a pisar naquele lugar. Outros pastores levavam seus rebanhos naquele lugar. Mas quando Deus vira para Moisés e fala: Moisés, tira a sandália dos pés, que o lugar onde você está é santo. Deus está falando assim: Moisés, olha só, hoje eu marquei um encontro com você no monte, mas amanhã eu falarei com você na sua casa. Depois da manhã eu falarei com você quando você estiver pescando, Moisés. E depois da manhã eu vou falar com você quando você estiver assistindo o seu time jogar na televisão. E todas as vezes que você estiver na minha presença, você precisa tirar as sandálias dos pés, porque eu não te conheço como nada. O homem te conhece como o príncipe do Egito, mas para mim você não é nada, Moisés. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. E aí depois, eu já até parei de ler, eu estou olhando aqui, e aí depois ele fala assim: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É lindo porque Deus, ele primeiro, ele chama a atenção do homem. Eu tenho certeza que um dia, de alguma maneira, Deus chamou a tua atenção. Ele te levou para aquele lugar, sem você perceber. Ele marcou um encontro com você. Só que no caso de Moisés, e talvez possa ter acontecido isso com a gente, só que a gente não percebeu, é que Deus, ele está cheio de formalidades. Observe, Moisés, ele poderia chegar para Moisés e falar: Moisés, eu sou Deus, ponto final. Eu sou o único Deus, ponto final. Aí ele fala: Moisés, sabe quem eu sou? Eu não sou o teu Deus. Eu não sou o Deus do Egito. Eu não sou o Deus de Faraó. Eu não sou aqueles deuses no qual vocês veneram, reverenciam, sacrificam. Moisés, você já ouviu falar um Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó? Uau! Abençoe eles. Aleluia! Você já ouviu Moisés falar do Deus dos seus pais? Eu sou o Deus dos seus pais. Sabe o que é mais lindo? E Deus fala assim: eu te escolhi, Moisés. Nossa, isso é muito lindo. Eu te escolhi para tirar o meu povo da escravidão e levar para a terra que mana leite e mel. Pastor, mas Moisés não chegou na terra prometida. Claro, Deus não prometeu nada a ele. A Bíblia diz que Deus promete a Moisés que eu te tirei, eu vou te tirar da terra da escravidão e vou te levar. Não, Deus dá uma missão para Moisés. E sabe o que acontece? Aprenda isso. Se você ainda não conseguiu digerir, se você não conseguiu entender, um escolhido não tem escolha. Ele tem só que fazer aquilo que Deus colocou em suas mãos. Glória a Deus. Parece que o que a gente está falando aqui tem alguma coisa a ver com a
Ele vira para Moisés e fala: olha, eu te chamei até aqui porque eu queria marcar um encontro contigo. Uau! Segundo, eu te chamei aqui, eu estou balançando a mensagem toda, porque aqui é um lugar secreto e eu sou Deus do secreto. Eu sou Deus que se revela em secreto. Eu não vou fazer oba-oba, Moisés, porque relacionamento é a sós. Aleluia! Relacionamento é no secreto. Glória a Deus! A minha manifestação, Moisés, é uma outra história. Mas para eu me relacionar com você, como casal, Moisés. Por isso eu me revelei a você diante do povo. Eu te chamei aqui porque eu queria estar somente contigo. Porque o meu negócio é contigo. Porque, Moisés, eu te escolhi, Moisés. Eu te chamei para uma missão. Mas entenda bem, Moisés, você precisa tirar as sandálias dos seus pés, porque você é pequeno diante de mim. Pode aplaudir, e a gente não consegue entender isso. Como nós somos pequeninos quando estamos diante de Deus. Sabe, gente, eu sou muito polêmico, né? Sempre falo isso. As pessoas aí, nossa. E às vezes eu falo: eu vou no monte porque lá eu vou encontrar com Deus. Gente, a gente não precisa disso. Deus não te chamou para estar em monte. Eu vou para a igreja porque lá eu me sinto bem. Amém. Mas não vem querer dizer que você vai encontrar com Deus dentro da igreja, porque você já encontrou com Deus há muito tempo atrás. Você não precisa estar dentro da igreja para encontrar com Deus. Ninguém está falando que você não tem que vir. O que estamos falando é que você já teve um encontro com o Senhor e você ainda não entendeu. Sabe um dos melhores lugares que eu encontro com o Senhor? É quando eu estou no meu caiaque pescando. Meu parceiro de pesca está ali. Eu fico desesperado. Eu já abandonei uma pescaria porque isso lá dentro. Porque Deus começou a falar comigo e eu não conseguia mais pescar. Eu pescando e Deus falando, pescando e Deus falando. Eu falei: cara, eu pesco. Aí eu procurei um pedaço de vidro, alguma coisa para escrever na minha perna, para escrever no caiaque, para fazer alguma coisa, e não conseguia. Conclusão, eu não pesquei, porque eu não me concentrei na pescaria. Mas eu não posso ser dependente do mar para Deus falar comigo. Eu tenho que ser dependente dele para que ele fale comigo. Vai ser aqui que Deus vai falar comigo. Vai ser na casa de vocês que Deus vai se revelar a mim. Vai ser no mar, vai ser no monte, sim. Eu não sou contra. Mas a gente não tem que ficar buscando. Quando o Senhor fala para a gente, o Senhor Jesus fala para a gente: olha, é no secreto que meu Pai quer se revelar a você. O meu Pai se revelou a Moisés no monte. Eu vou me revelar a você, vai ser no seu quarto. Glória a Deus. E aí Deus, ele chama a atenção de Moisés. Nada disso ia ser falado hoje. Ele chama a atenção de Moisés. Aí Deus se apresenta numa apresentação cheia de formalidades. Deus não precisava disso. E depois ele fala assim: eu ouvi o clamor do meu povo, Moisés. Ele não fala assim: eu ouvi o seu clamor. Eu ouvi o clamor do meu povo. E é momento de libertar o meu povo, tirar o meu povo do Egito e levar ele para uma terra no qual eu mostrarei. E sabe o que é mais lindo de você ouvir? Deus tem falado isso todos os dias com você. Todos os dias. Eu serei contigo. Aleluia. Ele fala aqui, e Deus respondeu: eu serei contigo.
da mensagem dessa noite é um encontro que marca uma vida. Glória a Deus. Moisés viveu de tudo no Egito. Moisés nasceu, cresceu, foi adotado, foi criado no Egito, foi criado pelos egípcios, enquanto o povo de Deus sofria na escravidão. Moisés foi criado como egípcio, porém de uma origem hebreia. E a Bíblia diz que ele foi crescendo e ele começou a sofrer. Isso acontece muito nas igrejas, chamado crise de identidade. Eu acho que Deus está falando nessa noite. Sabe quando você está aqui, mas você não tem serventia? Porque você pensa que você não tem serventia. Sabe quando você acorda todos os dias e você fala assim: ai Jesus, mais um dia. Como se você quisesse morrer. Como se você não entendesse de onde você veio e para onde você vai. Isso se chama crise de identidade. Moisés, ele mata um egípcio para defender um hebreu e precisa fugir para não morrer. E ele chega em Midian, nas casas ali dos 40 anos de idade. E ele volta para o Egito para liberar o povo com 80 anos. Então 40, 80 anos. E Moisés vive em Midian com Jetro, com as suas filhas. Lá ele conhece Zípora, com quem ele se casa, mas com uma crise de identidade sem tamanho. Moisés não conhecia direito as suas origens. Ele não tinha um documento que mostrava para ele se ele era hebreu ou se ele era egípcio. Ele não tinha uma identidade. Não foi mostrado para Moisés o hospital que ele nasceu para dizer se ele era carioca, se ele era pernambucano, se ele era paulista, se ele era americano, se ele era japonês. Moisés, ele vive 40 anos da sua vida, talvez mais um pouco, ou talvez um pouco menos, uma crise de identidade. Imagina, depois da sua adolescência, você cresce, vira homem ou mulher, e aí alguém chega para você e fala assim: você sabia que você não é filha da sua mãe? É até engraçado, né? Você é filha da Joana, que a sua mãe te pegou e te criou. Você sabia que você não é o que você pensava que você era? Você sabia que você não tem direito às riquezas que a sua mãe deixava ficar para outros filhos, porque você não tem o mesmo sangue? Você sabia que o Deus que você serve, tudo foi uma mentira na sua vida, os deuses? Você sabia que essa cultura egípcia, ou americana, ou portuguesa, ou japonesa, ou chinesa, não é a cultura dos seus pais? Só que no meio desse bolo todo, você precisa fugir, e aí você foge com uma crise de identidade, sem saber o quem você é, ou o que você é, ou o que você representa. Mas o mais lindo disso tudo, que independentemente daquilo que você pensa, o Senhor te chamou, o Senhor te amou, o Senhor te escolheu, o Senhor te curou, o Senhor te libertou, e o Senhor vai te salvar. Glória a Deus. Aleluia! Isso é muito lindo.
Sabe o que eu aprendo na história, na lição de Moisés? Que quando Deus se apresentou a Moisés, Deus poderia ter falado: Senhor, muito lindo tudo isso aí, você no meio da sarça, pegando fogo, falando comigo, mas eu prefiro permanecer em Midian, com a minha família, com os meus gados, com o meu sogro, com a minha esposa, porque eu não tenho problema onde eu estou. E o Senhor está querendo arrumar problema para a minha vida, Senhor. Só que Moisés, ele entendeu aquilo que nós falamos ainda agora, que o escolhido não tem escolha, ao contrário daquele jovem rico, que Jesus bate na sua porta e ele pergunta: Senhor, o que eu faço? Cara, vende tudo, dá aos pobres e vem me seguir. Jesus estava escolhendo aquele jovem, mas o jovem não aceitou a escolha de Jesus. E isso acontece com as nossas vidas. O Senhor te chama, te escolhe, te separa, mas você não entende, mas você não quer permanecer, você não quer entender que você foi chamado para fazer a diferença. Glória a Deus. Que você não foi chamado para ser mais um no meio da multidão. Que você não foi chamado para ser liberto, mas você foi chamado para ser um libertador. Glória a Deus. Isso é mais incrível. Que você não foi chamado para você ouvir o pastor pregar, mas você foi chamado para pregar para o pastor. Que você não foi chamado para você estar onde você está adorando a Deus, você foi chamado para levar o povo à adoração. Amém. Meu Pai do céu, isso é muito lindo. Glória a Deus. Que você não foi chamado para ficar recebendo oração no final de culto, mas você foi chamado para orar pelos enfermos. Glória a Deus. Aleluia. Mas pastor, hoje eu estou bem e amanhã eu não estou bem, porque está faltando encontro, está faltando entender que Deus já marcou um encontro contigo, que Deus já te chamou, que Deus já te escolheu, que Deus já se apresentou. Quando você entender que você é escolhido e que tu não tem escolha, você vai mudar a sua mentalidade. Você vai começar a mudar a sua mentalidade. Imagina para Moisés, com 40 anos de idade, já não é mais um jovem, ou 42, ou 44, eu não sei. Moisés precisa abandonar seus costumes, ele precisa abandonar sua tradição, ele precisa abandonar os seus deuses, as suas riquezas. O jovem rico não quis abandonar as suas riquezas para servir a Jesus, mesmo Jesus encontrando com ele. Isso acontece nessa geração. Pessoas não querem largar a sua vida, pessoas não querem largar as suas riquezas. Não são bens materiais, mas são riquezas fundamentadas naquilo que eu penso ou naquilo que eu acho, para poder servir o único Deus como Ele quer e não como eu desejo. Moisés fez vários questionamentos para Deus. Senhor, eu tenho uma boca dura, escolhe outro, eu não vou conseguir. E a Bíblia diz que Deus se enfurece com ele, fica enfurecido com Moisés, do tipo assim: ei, para de querer transferir aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Para de querer passar para o coleguinha aquilo que é para você fazer. Mas Senhor, eu não sei falar. Isso não é um problema meu. Entra numa aula de inglês, de francês, japonês, aprenda a falar. Mas eu chamei, foi você. Eu não disse para você, Moisés, que eu vou te enviar e eu estarei contigo. Mas o problema não está no bate-papo, o problema estava atrás, na relação que nós temos com Deus. O problema está no relacionamento, porque eu, pastor Cláudio Pena, fui escolhido para estar onde eu estou, mas vocês também
também foram escolhidos para estarem aonde vocês estão. Não é estar assistindo, mas está fazendo aquilo que Deus colocou na sua mão. Amém. Mas o problema está, sabe o quê? Na mudança, na rota. Porque Deus, quando encontra com Moisés, Deus muda a geografia de Moisés completamente. Ele muda a vida de Moisés, ele muda a rota de Moisés. E aí a pergunta para a igreja é: você está disposto a se permitir que Deus venha mudar a sua geografia? Porque tem pessoas satisfeitas com o que tem. Tem pessoas que não sonham chegar mais longe do que já chegaram. Tem pessoas que já aprenderam a palavra até aqui. E daqui ela não passa, ela não avança, ela não vai mais adiante. Porque o sonho dela era chegar até aqui. Mas o Senhor está falando: vai, porque eu estou contigo. Vai, porque eu serei contigo. É avançar. Não é permanecer, não é eu chegar a um determinado momento da minha vida, seja como for, como um obreiro, como um diácono, como um presbítero, como um pastor, mas acima de tudo entender que eu cheguei aonde eu cheguei como um homem de Deus. E não com um título, e preciso prosseguir cada vez mais. Aquele louvor que a gente cantou: eu ainda tenho tanta sede. Tem pessoas que não têm mais sede. Eu ainda tenho tanta fome. Mata a minha sede, Senhor. Mata a minha fome. Aleluia. Está falando o quê? Eu quero mais, Senhor. Eu quero um relacionamento mais profundo. Eu não quero ficar aonde eu estou. Eu não quero permanecer aonde eu estou. Sabe por que muita gente não consegue, dia de Santa Ceia, não tomam Santa Ceia? Porque está faltando conhecer as Escrituras como se deve conhecer. Não tem entendimento. Pastor, eu não vou tomar Santa Ceia porque eu fiz isso. Amém. Eu não vou fazer porque eu fiz aquilo. Amém. Eu já conversei com 3, 4 pessoas que relataram para mim: mas eu pensei, mas eu achava, mas eu pensava, mas eu entendia. Não, você não entendia porque falta conhecimento. É porque não quer se aprofundar, não quer ter um relacionamento mais profundo. E aí não consegue nivelar. Sabe por quê? Porque quando Moisés encontrou aquela sarça que ardia lá fora, aquela mesma sarça começou a arder o seu coração. E Moisés manteve aquilo que ele foi. A gente não vê Moisés em nenhum momento da Bíblia falar assim: hoje eu não quero mais. A gente não vê mais em nenhum momento da Bíblia Moisés chegar e falar assim: hoje eu não estou afim. Hoje eu não vou fazer. Eu acho que não dá mais para mim. A gente não vê Moisés falando assim: eu acho que eu vou mudar de povo, Senhor. E ao invés de eu levar os hebreus, eu vou levar os jebuseus para a terra prometida. A gente não vê Moisés se desviar em nenhum momento. Sabe por quê? Porque o encontro marcou a sua vida e mudou a sua história. Glória a Deus! Se você puder anotar isso, anota. O encontro marcou a sua vida e mudou a sua história. Aleluia, Jesus. Tudo vem do encontro, tudo vem como você se encontra com Deus, como você arde por Ele. Porque Deus está mostrando ali, irmão, isso é muito lindo. Deus está falando aqui muito forte. Glória a Deus. Está falando muito forte. É como se Deus estivesse falando para mim aqui: filho, da mesma forma que eu ardi por Moisés, era para que ele pudesse arder por mim também. Da mesma forma que Deus ardeu por nós, a gente precisa arder por Ele. Talvez dentro da mensagem esse é o recado maior do Senhor para a igreja hoje, porque Deus está falando aqui, independentemente do que nós separamos aqui. É questão de arder. Sabe, olha que lindo. Diz que a sarça ela ardia e não consumia. Somos nós ardermos.
e não sermos consumidos por esse fogo. É permanecer, é caminhar, é andar. O apóstolo Paulo ele nos ensina várias vezes, sabe, o encontro que Moisés teve com Deus, ele mudou toda a história de Moisés, mudou até quem Moisés era e aquilo que definia Moisés. Quando a gente encontra com Deus de verdade, Deus ele muda quem nós somos, e ele muda até aquilo que nós definimos como pessoa. Não tem como, ele muda. Moisés ele viveu duas fases da sua vida. A primeira fase é que ele achava que ele era alguém, não é verdade? Moisés achava que ele era alguém. Ele era o príncipe do Egito, ele era o segundo do Egito. E a segunda fase é quando ele entende que na verdade ele não era ninguém. Moisés, tira as sandálias dos pés, porque você é alguém lá no Egito, que diante de mim você não é ninguém. O poder, a autoridade está baseado na palavra de Deus. A oração do louvor está baseado na palavra de Deus. Mas nós não somos nada diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de quebrar toda a condição daquilo que nós pensávamos em ser. A palavra de Deus, ela tem o poder de quebrar todo o argumento. Sabe quando você vai conversar com alguém, a pessoa vem cheia de argumento para você? Você pode observar, mas Paulo, por que você não tem lido os cultos? Pastor, por quê? Porque você abre a palavra, na hora da palavra. Paulo, ouve isso aqui. Quebra o argumento. Quebra o argumento. Te define quem você é. Sabe o que é o pior? Diferentemente de Moisés, hoje nós fazemos para Deus esperando Ele fazer alguma coisa. Só que a missão que Moisés tem é única. Moisés, eu estou te dando uma passagem, mas essa passagem é só de ida, ela não tem mais volta. A passagem é só de ida, Moisés. Eu vou te credenciar aqui nesse encontro a sua ida, mas você não vai poder mais voltar. É isso que a gente precisa compreender. Se vocês estão aqui nessa noite, vocês precisam compreender que não tem mais volta. Vocês precisam compreender que a gente não vive mais num tempo de mimimi. A gente não tem mais tempo para mimimi, para choro, para bobagens, para coisas pequenas. A gente vê muito acontecer nas igrejas. O irmão não quer fazer porque o outro ficou olhando para ele, porque o outro não deu bom dia, boa tarde, boa noite. Ei, preste atenção. Se Deus falou contigo que Ele será contigo, Ele vai ser com você. Aleluia! Te olha de rabo tonto, de quem não quer falar com você. É isso. Outro detalhe que a gente precisa aprender. Vocês acham que eu estou preocupado com o que eu prego? Eu estou preocupado com o que Deus pensa. Porque o restante é com Ele. O que eu prego aqui na frente, estando dentro da palavra, bonitinho, direitinho, sem eu me desviar, para não se tornar uma heresia, não me importa. Se a minha esposa vai sair triste comigo por aquilo que Deus me entregou, isso não é o mais importante. O mais importante é eu não me sentar na mesa de Herodes, e me sentar na mesa de João Batista, onde não há corrupção. Glória a Deus. Isso é mais importante. Olha o que a Bíblia diz, se você puder abrir, em João capítulo 14, versículo 15. Glória a Deus.
me amais, guardarei os meus mandamentos. Foi o que Moisés recebeu de Deus. Os primeiros 10 mandamentos Deus dá na mão de quem? Moisés. Porque Deus entendia o coração de Moisés. Sabe o que eu aprendo com essa passagem? Que nós precisamos entender que nós não podemos servir a Deus do jeito que nós queremos, mas nós devemos servir ou estar em Deus do jeito que Ele quer. Não é do meu jeito, mas é do jeito dele. Não é da minha forma, não é não é de acordo com a minha missão, mas é com as suas ambições. E a primeira ambição de Deus para a vida do homem é guardar os seus mandamentos. É guardar aquilo que foi entregue para que você pudesse cuidar. É viver segundo as convicções de Deus. Olha aqui, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Não são os seus mandamentos, são os meus mandamentos. Então a gente precisa parar de botar vírgula, botar título, botar ponto final nas coisas que Deus nos entregou. Não é segundo o que eu penso, não é segundo o que eu acho, não é segundo aquilo que eu entendo, mas é segundo aquilo que Deus me revelou. Glória a Deus. Moisés fazia parte de um plano, Moisés fazia parte de um propósito, era propósito de Deus na vida de Moisés. E você está aqui nessa noite, e você já parou para se perguntar qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, a não ser salvar? Gente, sabe o que a gente precisa entender? Que o Senhor, Ele nos chamou para a gente ser diferente. Ele nos chamou para a gente poder fazer algo acontecer diferente, não somente para salvar o povo. Às vezes nós estamos num local congregando e estamos ali, ó. Ai, Jesus, já teve a hora do louvor. Ai, agora a palavra, já vou embora. Já cumpri o meu papel. Já fui na igreja. Domingo é dia do Senhor. Eu tenho que estar na igreja no domingo. Agora é só esperar. Só esperar. Próximo domingo vem. Para com isso. Deus não te chamou para você estar aqui sem um plano e sem um propósito. Aleluia. Deus te chamou para muito mais. Aleluia, Deus. Deus te chamou para muito mais. Existe um plano na sua vida, existe um propósito na sua vida. Então pare de ser menino, pare de ser menina. Quando você tiver um verdadeiro encontro, é porque todo mundo já encontrou a Deus, todo mundo, mas a gente encontra e perde Deus tão rápido, não é verdade? A gente encontra hoje, mas ele não, aquilo ali não era para mim, não. Então você não encontrou Deus, você nunca encontrou Deus. Porque quando a gente encontrar a Deus de verdade, o nosso coração ele vai queimar sempre, Pai. Aleluia! Ele vai arder sempre. Pastor, mas eu pequei, mas meu coração permanece queimando, porque você teve um encontro com Deus, meu querido. Eu sou, pastor, você não tem ideia como é que eu faço, mas sabe quando eu ouço um louvor, quando eu escuto a voz, meu coração arde, meu coração queima. E sabe, pastor, posso fazer o que eu fizer, posso mergulhar na lama, mas eu já tentei, pastor. Eu já tentei abandonar a Deus, mas eu não consigo. É porque você não entende que você encontrou Deus de verdade. Glória a Deus. É porque você não compreende que o que você não teve um simples encontro, mas você teve um encontro e um relacionamento com Deus. E quem tem relacionamento com Deus não vive que nem o João Bobo, não vive em gangorra, não vive em balanço.
chegar para mim e falar assim: eu vou te dar uma missão. Tá bom, o que eu vou ganhar com essa missão? Deus não prometeu nada a Moisés. Prometeu, meu filho? Prometeu nada. A única coisa que ele prometeu foi o suficiente para ele: vai, porque eu serei contigo. Glória a Deus. Ele não prometeu uma casa com ar-condicionado, ele não prometeu um carro de luxo, ele não prometeu um camelo novo, ele não prometeu um balanço no meio do deserto com areia, ele não prometeu nada para Moisés. A única coisa que Deus deu a Moisés foi uma missão. E nos dias de hoje, quando a gente recebe a missão de Deus, a gente foge dela, a gente corre dela, a gente se assusta dela. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo fala assim: logo, já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: pastor, esse papo de livre-arbítrio esquece. E é uma verdade. Presbítero, se você tem livre-arbítrio para você fazer o que você quiser, você não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio seu acabou quando você conheceu Jesus. Porque você não vive mais você, mas ele vive em você. Glória a Deus. Você não tem mais domínio sobre a sua vida. Você não tem mais domínio sobre as suas escolhas. Você não tem mais domínio sobre o teu querer. Você não tem mais domínio sobre a tua vontade. Depois do encontro com Deus, pega seu livre-arbítrio, joga fora. Acabou. Acabou. Agora tem o seguinte: quando você continua sendo dono de si, fazendo o que você quer, fazendo o que você pensa, fazendo o que você ama, não o que Deus separou para você, fazendo como você gosta, é porque você não teve um encontro com Deus. É porque você não teve um encontro com Deus. E quando nós perdemos o livre-arbítrio, sabe o que vai acontecer? Você não vai cantar mais do seu jeito, você vai cantar do jeito que Deus quer. Aleluia. Você não vai orar mais do seu jeito, você vai orar do jeito que Deus quer. Você não vai mais ministrar a palavra do seu jeito, do seu modelo. Você vai ministrar do jeito que Deus quer. E sabe o que vai acontecer no final? Você não vai se mover no seu tempo, você vai se mover no tempo de Deus. Você vai se movimentar quando Deus quiser que você se movimente. Aleluia. Olha aqui, Romanos capítulo 8, versículo 35, 37. Se quiser, anota para você ler em casa. Quem me separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Não, pastor. Que tribulação? Quem vai me separar do amor de Cristo vai ser minha namorada. Minha esposa que vai me separar do amor de Cristo. Que tribulação? Isso aqui que é tribulação. Será angústia? Que angústia, pastor? Que angústia? Angústia? Que vai me separar do amor de Cristo vai ser meu trabalho, minhas conquistas profissionais. Ou será a perseguição? Que perseguição? Eu não sou perseguido. Não tem ninguém me perseguindo. Eu sou um homem bom, um cara bom. Milícia, bandido, polícia, ninguém me persegue. Não, perseguição não, pastor. Ou será a fome? Não, pastor, fome também não vai me separar não. Graças a Deus, tenho o meu trabalho e eu posso me sustentar. Será a nudez, o perigo ou a espada? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não importa as lutas, os desafios, as batalhas. Não importa se você vai passar pelo fogo, porque você não vai se queimar. Aleluia! E ainda que você se queimasse, ninguém me separaria do amor de Deus. Não será a tempestade, não será o mar revolto que vai me separar. Sabe por quê? Porque a minha convicção
visão, segundo Paulo, não está mais em mim, mas está naquele que um dia se encontrou comigo. E aquele que se encontrou comigo, ele queimou, ele ardeu no coração de uma forma tão forte, que esse fogo, além dele não se apagar, ele não se esfriará. É o que Paulo está dizendo. Não vai ser a espada, não vai ser a dificuldade, não vai ser a fome, não vai ser a nudez, não vão ser as lutas, não vão ser nada que vão me separar do amor de Cristo. Sabe por quê? Igreja de Roma, porque eu, Paulo de Tarso, eu tive um verdadeiro encontro com Deus. E quando eu tive um encontro com Deus, eu entendi que nada nesse mundo esfriará o meu coração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O homem criou uma coisa e o diabo lançou a semente. O homem criou algo do tipo assim: eu preciso estar feliz para ir para a igreja, eu preciso estar feliz para ser evangélico, eu preciso estar feliz para servir a Deus. Paulo está dizendo que não importa a tristeza, não importa a luta, não importa o dia mau, o dia bom, o importante é que ele precisa servir a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se você depender da sua alegria para servir a Deus, em um ano, dentro de uma temporada, você não vai conseguir passar um ano feliz e alegre para servir a Deus. E você vai tropeçar, e você vai tombar, e você vai cair por diversas vezes dentro do mesmo ano. Eu preciso entender, e Paulo ensina isso para a gente, que não vai ser, eu não preciso estar alegre para poder servir, eu não preciso estar feliz para poder estar em Deus, eu preciso servir independentemente das circunstâncias, até porque eu não sou um homem circunstancial. Porque se eu entender que está tudo ruim naquele dia, naquela semana, naquele mês, sabe o que vai acontecer? Eu vou fracassar. E como você está hoje? Como você está hoje não importa. Como você estará amanhã não importa. Como você estava ontem não importa. O importante é servir a Deus. Amém. Aleluia. Mas sabe o que acontece com essa geração? Essa geração virou escrava dos seus sentimentos. Essa geração virou escrava das suas emoções. Ela virou escrava daquilo tudo que ela vive durante a sua caminhada com Deus. E aí, sabe o que eu comecei a entender? Que eu tenho que trabalhar quando eu não quero, que eu tenho que tomar remédio quando eu não quero, que eu tenho que servir pessoas que eu não quero, que eu tenho que fazer coisas, estar em lugares somente para alegrar o coração de pessoas, quando eu não quero fazer, mas eu preciso fazer. Então por que eu não faço para Cristo, aquele que me amou? Sabe o que eu começo a compreender? Preste atenção nisso. Meu irmão, a única coisa que eu preciso sentir e ver é a cruz vazia. A única coisa que eu preciso sentir e ver é a sepultura vazia. A única coisa que eu preciso ver e sentir é que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está assentado na destra do Deus Pai, que Ele me ama e que Ele virá me buscar. É a única coisa que importa. Aleluia. Moisés talvez poderia fracassar naquilo que foi dado nas suas mãos, aquela missão. Mas uma coisa ele compreendeu. Fiquem de pé, por favor. Uma coisa ele compreendeu: Glória a Deus. que aquele encontro marcou a sua vida
Aleluia. E que aquele Deus era o Deus da sua vida. E vocês querem saber de uma coisa para finalizar? Que isso basta. Vocês podem aplaudir o nome do Senhor.